Olá, amigos e amigas. Nós já estudamos o artigo 165 da Constituição Federal, onde retrata os 3 instrumentos de planejamento. O primeiro dos instrumentos é o PPA, que vimos no primeiro dos vídeos. Já sabemos o que é o PPA, para que serve o PPA, como ele é elaborado e os prazos para se elaborar. Já vimos também o que é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei de diretrizes orçamentárias também nós já vimos. E para que ela serve? Olhe só pode constar da LDO o que consta do PPA. Então o PPA é todo balizador. É a partir do PPA que eu faço os 2 outros instrumentos. A LDO, que nós já vimos no vídeo anterior, e hoje nós vamos estudar o dia a dia do município, do governo do estado, do governo federal, que é a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Vamos lá. Vamos detalhar esta elaboração da LOA. A LOA está no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 165, parágrafo 5º. E o que é que diz esse parágrafo? Diz assim: o orçamento anual é constituído dos seguintes orçamentos. O orçamento anual, a LOA, é constituída de 3 orçamentos. Vamos lá? 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento da Seguridade Social. E 3. O orçamento de investimento das empresas. Vamos entender o que é cada um destes? Orçamento fiscal. O que é o orçamento fiscal? São todas as despesas do Poder Executivo no que tange nos municípios, todas as secretarias, Secretaria de Educação, de Saúde, de Infraestrutura, de Esporte, de Lazer, de Cultura, de Desenvolvimento Urbano. Todo o orçamento dessas secretarias vão no orçamento fiscal. No governo do estado são as secretarias do estado e suas fundações e autarquias, as famosas administrações indiretas. No governo federal, os ministérios. Então, o que é o orçamento fiscal? É o orçamento das secretarias. Aí no seu município você tem que colocar quanto cada secretaria irá gastar. O orçamento da Seguridade Social é quanto a União vai gastar com Seguridade Social, com Previdência Social, com assistência social. Tá? Tudo isso é administrado tanto na administração direta como indireta. Os municípios têm pouca administração indireta. 90%, 99% dos municípios não tem administração indireta. O que é administração indireta? São as autarquias, as fundações, as empresas de economia mista, mas a empresa de economia mista, o orçamento é um terceiro orçamento. Pronto. Então eu já sei o que é orçamento fiscal, eu já sei o que é o orçamento da Seguridade Social e 3, o investimento nas empresas. Que empresas são essas? São as empresas que o governo detém a maioria do capital com direito a voto. Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, né? Todas essas empresas, o orçamento também, os orçamentos de investimentos
passa pelo orçamento geral da União, dos estados, se o estado também tem estatais. Tudo isso, raramente o município tem estatal, 2 ou 3 municípios na Bahia, né? Alguns têm o sistema de água que é municipalizado, né? Mas são poucas estatais no município. Bom, e o que é uma empresa estatal? É uma empresa de economia mista, em que o governo detém maioria do capital com direito a voto e tem capital também da iniciativa privada, porque essas empresas de economia mista, raramente elas são de capital fechado, elas são de capital aberto e negociações de bolsa. Logicamente, ela é uma empresa SA. Bom, então eu tenho 3 orçamentos: fiscal, da Seguridade Social e de investimento nas empresas estatais. Pronto. Nós vimos que o orçamento, do ponto de vista conceitual, o que é orçamento? Do ponto de vista conceitual, o orçamento é receitas e despesas. Orçamento é a previsão das receitas e a fixação das despesas. Porque receitas são previstas, eu não tenho certeza que eu vou receber tudo que eu vou orçar. E eu só vou gastar aquilo também que eu tiver receita. Então, cuidado, não faça um orçamento fictício, onde você não vai ter receita suficiente para executar todas as despesas que foram previstas, principalmente receitas próprias, porque eu posso buscar recursos em outro ente, que a gente vai ver isso depois em outro momento. Como é que eu posso buscar recursos para executar aquelas despesas que eu fiz no orçamento, que eu coloquei no orçamento? O orçamento, segundo a Lei 4.320 de 1964, no seu artigo 22, ele diz assim: todo orçamento deverá conter, primeiro, mensagem. O que é essa mensagem? É a mensagem do prefeito, do governador, do presidente da República, encaminhando o projeto de lei orçamentária para ser votado na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado. Essa mensagem é o detalhamento econômico-financeiro, a situação do Brasil, a situação do município, do estado, exposição do montante de dívida flutuante, de dívida fundada, que nós vamos analisar depois lá no tópico de lei de responsabilidade fiscal, justificação do total das receitas, todas as despesas e os restos a pagar. Tudo isso é detalhado nesta mensagem. Vamos lá. O projeto de lei orçamentária ainda deverá conter, além da mensagem, tabelas explicativas. Eu tenho que explicar e justificar todas as minhas receitas e as despesas. As receitas arrecadadas nos 3 últimos exercícios, para que você não extrapole a sua futura receita. Então, eu quero saber qual é a média histórica para você não fazer um orçamento nas nuvens e os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores observarem que está dentro de um parâmetro histórico. Receitas previstas para o exercício que se elabora o orçamento. Qual é a previsão da receita? Tá vendo? Quais são as despesas do exercício anterior? Tudo isso tem que constar do orçamento para ver se você não está aumentando demais a despesa do ano seguinte para o ano anterior a que o orçamento foi aprovado. Despesas previstas para o exercício a que se refere a proposta. Está vendo?
especificação de todos os programas. Lá no PPA nós demos o conceito de programa de duração continuada. Eu disse que programa de duração continuada era o programa que ele ia ficar em vigor por mais de um exercício financeiro. Então você tem que especificar no seu orçamento todos os programas. Tá vendo? Então cria o programa e joga no orçamento. Descrição resumida das funções de cada unidade administrativa. Tá vendo? Quais são as unidades administrativas? A educação, a saúde, o hospital local, a infraestrutura, todas as funções administrativas têm que ser resumidas. Eu vou gastar X na educação, X na saúde, X na saúde, por aí vai. Ok, vamos lá. Sumário geral das receitas e fonte de despesas. Quadro discriminativo da receita por fontes. Se vem do IPTU, se vem do ISS, se vem do ITIV, se vem do FPM. Então eu tenho que discriminar todas as receitas e as suas respectivas fontes. Quadro demonstrativo das despesas. Eu tenho que demonstrar todas as receitas. É isso que, ou todas as despesas, assim como as receitas. É isso que nós chamamos nas despesas, que vai fazer parte do QDD, que é o quadro detalhado das despesas. Você só pode gastar o que tem neste QDD. Bom, o orçamento deverá conter tudo isto. O orçamento só pode conter matéria de natureza financeira, ou seja, receitas e despesas. Não pode conter mais nada além disso. Quais são os prazos para você apresentar o seu orçamento? O prefeito atual, ele já apresentou o orçamento para o ano seguinte, desde o dia 31 de agosto, que é o prazo para você encaminhar o orçamento para o ano seguinte. O prefeito atual já encaminhou para a Câmara de Vereadores a lei orçamentária anual que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2021. Então, senhores prefeitos eleitos na transição, verifique o que é que lhe espera. Verifique o que é que está orçado. Porque você vai trabalhar com orçamento que vai ser aprovado agora em dezembro. Cuidado com a suplementação de recursos, né? Cuidado com as armadilhas que tem dentro do orçamento. Então, eu encaminho até o dia 31 de agosto, a Câmara de Vereadores tem até o dia 15 de dezembro para aprovar, se estendendo até o dia 31, para o prefeito homologar, publicar e passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, esses prazos têm que ser observados, porque ele é constitucional. Olha só, 99% dos municípios não têm emendas ao orçamento. Mas no governo dos estados e no governo federal, os deputados estaduais e os deputados federais e senadores podem apresentar emendas ao orçamento. São essas emendas que os deputados apresentam, senhores prefeitos, que lhe beneficiam, que levam recursos para você aplicar no seu município. São essas emendas para calçamentos, construção de escolas, de creche, estádio de futebol, centros culturais que os deputados apresentam. Eu vou detalhar em outro momento tudo que eu posso fazer com estas emendas e para que os deputados podem apresentar. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos detalhar tudo sobre emenda e os princípios orçamentários. O que é
que eu não posso deixar de fazer nos princípios orçamentários. Se você descumprir esses princípios, o seu orçamento estará comprometido. Então eu fico por aqui e nos aguarde no próximo vídeo, onde nós vamos estudar os princípios orçamentários e todas as características das emendas de deputados e senadores. Fique de olho, fique com a gente. Um grande abraço e fique com Deus.